Damn Reincarnation, capítulo 216. A Sala Escura, 9. Eugene levou um momento para apaziguar Carmen. Seus olhos brilhavam de excitação, e Eugene encontrou seu rosto muito perto para confortá-la, enquanto ela exigia que ele mostrasse sua chama. Depois de algumas reclamações, Eugene atendeu às exigências dela, e mostrou a ela sua chama. Que incrível! Carmen exclamou, olhando para a chama roxa com admiração. Percebendo como ela estava rastejando para frente e contorcendo os dedos, Eugene empurrou a chama para frente para ela ver. Não era apenas uma chama de cor diferente. Em primeiro lugar, a chama criada pela fórmula da chama branca floresceu da essência da mana que foi refinada ao extremo. Como tal, enquanto alguém permanecesse fiel à fórmula da chama branca para refinar sua chama, era extremamente difícil e raro que ela se transformasse. No entanto, a chama de Eugene era diferente. O próprio Eugene podia sentir que sua fórmula de chama branca havia se transformado depois que seus núcleos foram reformados novamente. A chama que criou, usando o mesmo processo de refinamento, produziu uma cor e um poder completamente diferentes. Carmen caiu na gargalhada enquanto examinava de perto a chama que repousava em sua palma. Como alguém com 7 estrelas na fórmula da chama branca, e o membro mais forte da família Lionheart na geração atual, ela imediatamente notou a mudança na chama de Eugene. Como Eugene não tinha hostilidade em relação a Carmen, sua chama não trouxe nenhum dano a ela. Mas, por alguma razão, Eugene sentiu como se sua chama estivesse sendo devorada, e de fato, Carmen estava segurando sua chama firmemente no lugar usando sua fórmula de chama branca. Eugene sentiu como se sua chama queimasse usando sua mana como lenha, se ela não a estivesse segurando no lugar. Isso é realmente incrível! Muitos de nossos ancestrais entraram na sala escura, mas nenhum experimentou uma mudança em sua fórmula de chama branca como a sua, disse Gilead com espanto. Quase fazia sentido que Eugene ficasse preso na sala escura por 3 dias depois de ver como a chama dele havia se transformado. O que aconteceu lá dentro? Dion perguntou no meio de sua admiração. Ele podia ver com seus olhos que a chama de Eugene havia se transformado, mas sentiu outra mudança em Eugene além disso. Tanto quanto ele sabia, a pele de Eugene sempre foi limpa e firme, mas agora estava praticamente brilhando. Ele não foi o único que notou essa mudança. Em vez disso, as mais afetadas pela mudança foram as 2 santas. Cristina, dê-me o controle do corpo por um momento, Anise disse com urgência. O quê? Cristina ficou chocada com a intensa seriedade de Anise. Cristina, o que você está olhando agora? Levante a cabeça imediatamente, fixe o olhar à frente e olhe para Hamel. Anise repreendeu. Infelizmente ela não podia. Realmente queria, mas não suportava levantar a cabeça para ver o rosto de Eugene. O que era isso? Não parecia que ele havia mudado muito, mas... Não. Ele havia mudado muito. Por alguma razão, seus olhos pareciam mais calmos, profundos e frios, e sua pele era lisa como se fosse coberta de mel. Seu cabelo, que geralmente estava bagunçado, ainda estava bagunçado, mas parecia brilhante e até sexy. Sexy? Cristina pensou involuntariamente. Que vulgar. As orelhas de Cristina ficaram vermelhas. Anise gritou dentro de sua mente. Cristina, vamos. Se você é muito tímida para olhar para Hamel corretamente, imediatamente me dê o controle de seu corpo. Vou dar uma olhada no rosto dele em seu nome e acariciar esse cabelo brilhante e pele firme. O que você está dizendo? Irmã, você não disse que deixou para trás todos os desejos e arrependimentos materiais? Este não é nenhum dos dois. Como sacerdotisa responsável pelos ferimentos de Hamel e sua colega, tenho a obrigação de identificar as mudanças misteriosas que ele experimentou e me preparar para eventos futuros. Isso é algo que eu mesma posso fazer. Cristina, você está dizendo que não vai desistir da oportunidade de ser a primeira, porque está cega por seus desejos vulgares? O que você quer dizer com desejos vulgares? Só estou preocupada que você possa ser dominada por sentimentos persistentes, irmã. Cristina protestou fracamente. Se você está realmente preocupada comigo, levante a cabeça e olhe diretamente para Hamel neste segundo. Em seguida, aproxime-se dele,
Segure seu rosto com as mãos e olhe diretamente em seus olhos, depois de chegar tão perto que seus lábios quase roçam os dele. Anise também foi inflexível em seus pedidos. E eu não sei se há uma razão para ir tão longe. Isso é o máximo que estou disposta a dar. Rápido, vamos lá. Anise estava sendo sincera. Ela estava realmente desapontada por não poder sentir sua pele, pentear seu cabelo e olhar em seus olhos ela mesma. Mesmo assim, era mais do que capaz de conectar seus sentidos com os de Cristina. Então estava disposta a abrir mão da oportunidade desde que Cristina lhe desse esse tanto. No final, Cristina obedeceu e se aproximou hesitante de Eugene. Carmen, Dion e Gilead estavam olhando para Eugene com olhos questionadores, e ele ponderou brevemente como explicaria os eventos da sala escura. Naturalmente, não tinha intenção de falar sobre Vermouth. Não aconteceu nada demais. Assim como todos vocês me contaram, uma chama apareceu na minha frente, e então entrou. O que é isso? Eugene interrompeu sua explicação e se virou para Cristina, que se arrastava lentamente em sua direção. A cabeça dela foi mantida baixa até este ponto. Anise achou isso frustrante e decidiu alertá-la novamente. No entanto, Cristina levantou a cabeça antes que Anise pudesse chamar seu nome. Ela olhou diretamente para o rosto de Eugene com um leve rubor. Ah! Ela respirou fundo, então corajosamente estendeu as mãos e agarrou o rosto de Eugene. Eugene não tinha certeza do que Cristina estava fazendo, ou se era mesmo Cristina quem estava no controle de seu corpo. O que você está fazendo? Ele perguntou, já que não conseguia chamar o nome de Anise. Cristina reuniu um pouco mais de coragem e aproximou o rosto de Eugene. Suas mãos transmitiram a sensação suave de seu alvo, e a transformação de Eugene ficou ainda mais aparente a uma distância tão próxima. Cristina engoliu em seco e olhou direto nos olhos de Eugene. Seus brilhantes olhos dourados brilhariam mesmo na escuridão. Seu cabelo! Gritou Anise, parecendo desesperada. Não havia como evitar. Cristina estava relutante por causa de seu constrangimento, mas não podia desobedecer ao comando da irmã. Enquanto pensava assim, Cristina reposicionou cuidadosamente a mão esquerda atrás da cabeça de Eugene. Então, arranhou suavemente o couro cabeludo de Eugene enquanto esfregava seu cabelo. Todos ficaram sem palavras com sua ação repentina, e Eugene se sentiu mais chocado do que qualquer outra pessoa. Ele sentiu arrepios subindo em sua pele. Era assim que uma presa se sentia depois de ser capturada por um predador? Eugene imediatamente deu vários passos para trás de Cristina. O que foi? Ele gaguejou. Tardiamente voltando a si, Cristina limpou a garganta antes de balançar a cabeça. É um alívio. Ela deu um sorriso santo enquanto passava a mão no cabelo com os dedos. Poderia ter havido algo errado com seu corpo depois de não ingerir comida e água por 3 dias, certo? Mas pelo que posso dizer ao verificar, Sir Eugene, você está completamente bem. Cristina deu uma razão convincente, e também era verdade que havia checado a condição dele ao tocá-lo. Isso não era algo para se envergonhar, e quando pensava dessa forma, parecia que seu rubor estava desaparecendo. Você deveria ter tocado os lábios dele também, murmurou Anise desapontada. A imagem dos lábios de Eugene vibrou como uma miragem na mente de Cristina, quando ouviu as palavras de Anise. Já fazia meio ano, mas a textura do beijo profundamente gravada em sua mente ressurgiu e fez os lábios de Cristina formigarem. Vamos orar, disse Cristina de repente. Cristina achou impossível levantar a cabeça mais, então curvou-se profundamente e se ajoelhou no local. Vamos orar para a luz por permitir o retorno seguro de Sir Eugene e permitir que superasse a provação da sala escura. Ninguém se ajoelhou em resposta à sua oração repentina. Mas Cristina continuou a orar até que o calor de seu rosto esfriasse completamente. Sir Eugene. Assim que o grupo deixou o cofre do tesouro da família Lionheart e saiu do porão, Mer gritou enquanto descia as escadas com tapete vermelho do salão principal, onde um grande retrato de Vermouth estava pendurado. Sir Eugene, Sir Eugene, Sir Eugene. Mer parecia chorosa e era óbvio o porquê. Ela claramente estava preocupada, porque Eugene não havia saído da sala escura por 3 dias inteiros. Eugene deu grandes passos para a frente e abriu os braços sem dizer uma palavra. Mer se debateu e pulou quando faltavam alguns passos.
Ela não usou magia naquele momento, e Eugene sabia muito bem que ela estava fazendo um pedido silencioso com os olhos marejados. Uma rajada de vento a envolveu, e o pequeno corpo de Mare foi guiado para Eugene sob seus cuidados. Mare envolveu seus bracinhos em volta de Eugene antes que ele pudesse. Não estou fedido? Perguntou Eugene. Está cheirando a você mesmo, Sir Eugene, respondeu Mare. Não, não estou cheirando a suor, disse Eugene. Não, respondeu Mare com o rosto enterrado em seu peito. Eugene temia que o cheiro de suor e as impurezas permanecessem mesmo depois de lavar as roupas com magia, mas suspirou de alívio ao ouvir a resposta de Mare. A propósito, Sir Eugene, você mudou um pouco. Seu peito está mais macio do que o normal, comentou Mare. O quê? Seu peito sempre foi duro por causa dos músculos, mas agora está macio. Bem, não é super macio, mas... Mare fez uma pausa, depois levantou a cabeça. Então, depois de cutucar o peito de Eugene algumas vezes, ela enterrou o rosto mais uma vez. É mais elástico do que macio. É viciante. Eugene estava um pouco ciente desse fato. Suas articulações estavam muito mais fortes do que antes, e os músculos ao redor pareciam mais flexíveis e elásticos. Seus ossos e músculos anteriores eram bons o suficiente, mas seu corpo atual era simplesmente perfeito. Era melhor do que qualquer coisa que Eugene poderia ter imaginado. Mare não foi a única que veio correndo. Esta era a casa do ramo principal da família Lionheart. Então, naturalmente, abrigava membros da família Lionheart. Cian rastejou para trás depois de parar no meio da escada. Atrás dele, havia um grande retrato do grande fundador, Vermouth. Era definitivamente uma coisa vergonhosa recuar diante do retrato do fundador. Mas Cian não pôde continuar, pois sentiu calafrios ao olhar para as costas de sua irmã. Cian nem queria imaginar a expressão dela. Eu quero tocá-lo também. Os pensamentos de Ciel eram bastante simples. No entanto, as várias ideias derivadas desse único pensamento eram bastante complexas. Merdain, a invocação perversa. Elas não se deram bem nos últimos 6 meses? Elas compartilhavam um inimigo comum na bispa auxiliar Cristina. Cristina teve acesso à entrada da sala escura, porque era boa em magia de cura, enquanto Ciel e Mare foram ignoradas. Mare precisava de alguém para fofocar sobre a Santa de Duas Caras, que ousou comandá-la, uma criação pessoal da sábia Siena, e Eugene, que ousou desviar os olhos para outro lugar. Ciel precisava de informações sobre o que exatamente Eugene fez em Yuras, bem como informações sobre a candidata a santo que tentava agir de maneira tão fofa com seu sorriso. Então, naturalmente, não se importava em bancar a boazinha e seguir as fofocas de Mare no processo. No entanto, o relacionamento delas sempre foi superficial, fraco o suficiente para romper com um pouco de emoção. Apenas observe. Merdain, uma convocação de 200 anos que só parecia uma criança na superfície. Ela não era apenas uma velha bruxa com a pele de uma criança? Que traiçoeira, pensou Ciel. Mare estava praticamente cavando no peito de Eugene com o rosto enterrado, e Ciel só podia ver sua ação como uma exibição flagrante de flerte e um desafio para si mesma. Ela queria fazer o mesmo com Eugene se tivesse a chance. Peito elástico? Viciante? Que diabos é isso? Ciel era filha da prestigiosa família Lionheart, o que significava que havia sido educada em maneirismos desde criança. Não era como se ainda fosse uma adolescente ignorante. Como poderia fazer uma coisa tão sem noção e vergonhosa sendo uma jovem de 20 anos, especialmente na presença de seu amado pai, tio e a respeitada senhora Carmen? Oh céus, Sir Eugene! Cristina Rogeres gritou. Ela voltou seu olhar para Ciel, parada nas escadas. Então, mantendo o olhar fixo, deu um passo e agarrou o braço de Eugene. Você não deve exagerar. Não come ou bebe nada há 3 dias, certo? Suas palavras não eram nada de especial, apenas ditas por preocupação. Ela só o estava ajudando por medo de que ele tropeçasse. No entanto, Ciel não o via como tal. Para ela, parecia que o tempo havia parado. Aos olhos de Ciel, Cristina era o oposto de uma santa. Uma mulher perversa brincando com o braço de Eugene como desejava. Espere, ele não come nem bebe nada há 3 dias? Um brilho apareceu nos olhos de Ciel,
e seus punhos pararam de tremer. Vamos levá-lo de volta para o seu quarto primeiro. Pode se deitar confortavelmente e trarei comida macia que não sobrecarregará seu estômago, continuou Cristina. Ah, ha, 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 ha. No entanto, ela foi interrompida pela risada de Ciel. O tempo voltou a fluir em um ritmo normal, e Ciel continuou descendo o resto dos degraus com um andar elegante e se aproximou de Eugene. Senhorita Ciel, por que está rindo? Perguntou Cristina com uma leve carranca. Você realmente não sabe de nada, não é? Quer alimentá-lo com comida macia sendo que passou fome por 3 dias? Ciel perguntou em tom de zombaria. Ele jejuou por muito tempo. Qualquer outra coisa sobrecarregaria seu estômago, retorquiu Cristina. Talvez para uma pessoa normal, mas isso provavelmente não é verdade para ele, disse Ciel, sorrindo para Eugene. Ah! Ancila entendia que sua única filha era um leão negro, mas não queria que a preciosa juventude verde de sua filha se esgotasse com o treinamento duro. Como tal, regularmente enviava cosméticos caros para Ciel para proteger a beleza de sua filha. Então Ciel era linda e atraente, um fato que estava bem ciente, mas... Esse pirralho, a pele dele sempre foi tão clara? Embora a pele de Ciel fosse impecável e saltitante, apesar de seu treinamento diário, ela se sentiu insegura quando viu a pele de Eugene de perto, mas não podia hesitar ali. Ciel sorriu como sempre e puxou o pulso de Eugene. Você gosta de carne, certo? Fatias grossas de carne. Você é sortudo. Sua irmã mais velha aqui também não comeu nada. Por que está se chamando de irmã mais velha de repente? Perguntou Eugene. Por que não? Não te lembra nossa infância? Senhora Carmen, pai e tio. Nenhum de vocês comeu nada ainda, certo? Perguntou Ciel. Comi alguma coisa mais cedo. Dion parou no meio da frase. Ele viu Cian murmurando algo desesperadamente no topo da escada, bem como uma luz fria nos olhos de Ciel. Mas meu estômago deve estar trabalhando mais do que o normal. Estou com fome de novo, tudo por sua causa. Dion rapidamente entendeu a situação, tendo ensinado Ciel e Cian quando eram crianças. Como tal, deu um tapinha no ombro de Eugene antes de continuar. Por que não vamos todos juntos? Irmão, quero dizer, chefe da família, tudo bem para você? Não há razão para recusar, respondeu Gilead. No final, ficou decidido que comeriam juntos na sala de jantar da família, ou na mesa de jantar dos Lionheart, para ser mais preciso. Cristina parou em seu lugar, sabendo que era estrangeira. Você foi muito complacente, Cristina. Anise murmurou enquanto estalava a língua. Uma pessoa comum? Tanto Anise quanto Cristina sabiam muito bem que Eugene não era de forma alguma uma pessoa comum. Só que ela queria ficar sozinha no quarto dele, só eles juntos, e alimentá-lo com comida. Eu venci. Ciel sorriu triunfante ao assumir a liderança. Mas em vez de segui-la, Eugene se virou para olhar para Cristina. Ela não pode simplesmente comer com a gente também? Ele perguntou. O quê? Ciel perguntou, olhando para trás com descrença. Claro que pode. É que estou bastante preocupado que a candidata a santa possa se sentir desconfortável. Respondeu Gilead. Ele não era alguém que a proibiria de comer com eles, porque não fazia parte da família. Assim como disse, ele simplesmente estava preocupado que ela se sentisse sobrecarregada e desconfortável comendo com a família. Então por que não perguntamos a ela? O que você quer fazer? Eugene dirigiu a segunda pergunta a Cristina. O quê? Cristina não esperava um convite. Ao longo do último meio-ano, Cristina sempre jantou na sala de jantar preparada para convidados. Mas se estabelecesse um precedente hoje, poderia continuar sentada à mesa da família Lionheart no futuro também. Cristina! Gritou Anise com urgência. Obrigada por me convidar, disse Cristina antes de abaixar a cabeça. Os ombros de Ciel tremeram de raiva.